Prezados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a este estudo que fica gravado no site Servir Ponto de Luz, uma iniciativa do projeto Conversando Sobre. Meu nome é Melissa Carizio, sou espírita há muitos anos, 30 anos desde que eu nasci, e a convite da Marli Cruz, hoje a gente vai estar conversando sobre o tema Não ajunteis tesouros na terra. É uma passagem de São Mateus, que tá também uma dissertação, né, um comentário dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e Achareis. Então, lá no item 6, a gente tem 6 breves parágrafos, nos quais a gente vai ler e dissertar um pouco sobre esse tema, que apesar de ser uma passagem assim bastante clara, falando sobre a materialidade e a espiritualidade, ainda assim a gente, como seres humanos, rodeados de matéria, ainda está lutando um pouco para a gente encontrar esse equilíbrio do necessário e o supérfluo, e de onde a gente depositar as nossas energias e os nossos bens. Então vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, como eu falei, capítulo 25, Buscai e Achareis. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulais tesouros nos céus, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos ou que beberemos ou de que vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois, não ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então tá em São Mateus 6, 19 a 21, 25 a 34. Então eu separei um breve roteiro aqui pra gente ir dissertando sobre essa passagem. E o primeiro lugar que eu acho muito interessante é ele ser bem claro o que é a terra e o que é o céu, o que é o mundo material e o que é o mundo espiritual. Pois nós espíritas, nós sabemos que essa encarnação e essa existência que a gente tem nada mais do que um tempo que a gente se propôs para evoluirmos. É um tempo que a gente propôs para colocar em marcha projetos que a gente já tinha e assim logrando na nossa evolução espiritual. Então, os bens terrenos que a gente possui, como foi falado ali da comida, da bebida, do vestuário, são necessidades, são coisas materiais que a gente precisa para o funcionamento do nosso corpo e para o nosso bem-estar. Ou seja, se a gente não comer, a gente vai perecer. Se a gente não se vestir, a gente passa frio, pode perecer. Então, são coisas necessárias. A gente vai falar um pouco mais aqui pra frente do supérfluo necessário. Então, esses bens que nós possuímos, nós, na verdade, não somos possuidores. Estamos tendo um empréstimo, né? Recebemos esse empréstimo. A gente utiliza desses bens materiais para a gente encontrar meios de concretizar a obra que a gente se propôs a operar aqui na Terra. Então, se a gente colocar como exemplo, até o nosso corpo é um empréstimo. Essa é uma veste que nos foi dada, que nos foi emprestada, para que a gente pudesse aqui ou saldar as nossas dívidas, né? Ou colocar em marcha o nosso progresso.
Então, tudo isso coloca numa perspectiva de que, apesar da nossa concepção de tempo ser eterna e ser infinita, porque nós vamos estar em trabalho num tempo que é imensurável, nesse pequeno tempo aqui da Terra, ele é finito. Então, que nós precisamos encontrar um equilíbrio em como usar essas coisas que nós possuímos de maneira que não sejamos possuídos por ela, né? Então, e da onde vem esses bens, né? Por que nós temos esses bens, já que a gente tá falando aqui da vida na Terra? Porque a gente possui aquilo que nos foi acordado no mundo espiritual, que era exatamente o necessário para nossa evolução. Então, a gente vive na casa na qual a gente é merecedor, a gente tá naquele emprego que a gente se propôs. Muitas vezes a gente acaba indo para empregos diferentes, que acaba não sendo o planejamento que a gente tinha, mas enfim, a gente tem que pagar contas que também estão envolvidas nesse mundo material. Mas nós temos a família que a gente se propôs. Então, esses bens, muitas vezes a gente fica sempre vendo a grama do vizinho mais verde, ou a gente sempre fica cobiçando coisas que o outro tem e a gente ainda não tem. Num ponto de vista, aquilo ali impulsiona a gente a trabalhar e conseguir e melhorar de vida. Isso sim, beleza. Mas que a gente não fique obcecado, que a gente não tenha essa obsessão de só colocar na nossa cabeça de que a gente trabalha para comprar coisas, que a gente trabalha para ser melhor que aquela outra pessoa que tem aquilo que a gente não tem. Então aí é uma linha muito tênue entre o supérfluo e o necessário. Nesse supérfluo e necessário, a gente menciona brevemente a lei do trabalho, que a lei do trabalho nada mais é do que uma ocupação útil. Trabalhar é tudo aquilo que a gente se ocupa de maneira útil, é a definição espírita que a gente tem, na qual temos o trabalho remunerado, que a gente compra essas coisas, enfim. Então, o trabalho ele é necessário para a nossa marcha do progresso. Diversas vezes a gente escuta pessoas falando, se eu tivesse muito dinheiro, se eu tivesse dinheiros assim, que incontáveis, imensuráveis, eu podia estar fazendo a obra da caridade. Não necessariamente, porque a caridade não é só material. Ou não necessariamente, você tem já os meios, como a gente comentou, para colocar à disposição de outras pessoas. Quantas coisas a gente pode ter na nossa casa que pra gente a gente considera assim essencial, mas é um supérfluo para alguém que não tem nada. Então a gente tem que também mudar o nosso olhar, que a gente só visa quem tem mais, quem tem mais, quem tem mais, e não quem tem menos. Quem quer ter menos? Ninguém quer ter menos. E nesse tipo e estilo de produção que a gente vive nessa sociedade, não tem como bancar para que todo mundo tenha o supérfluo. É possível bancar que todo mundo tenha o necessário, mas o supérfluo não tem como. Então, a gente vê muitas vezes na internet, gente, eu sou totalmente contra, tá? Minha opinião pessoal aqui. Por exemplo, experimentos de comida ou esses programas de comida que não sei, competições de pessoas comendo grandes quantidades, ou até mesmo alguns que fazem pratos e acabam jogando fora muitos restos. Então, assim, é muito difícil a gente separar isso, né? É muito difícil a gente separar isso, a gente pensar só no eu. Mas porque eu trabalhei, eu posso fazer o que eu quiser com aquilo. Então, é melhor se a gente visse sobre o outro do que não só sobre nós. Porque sobre nós a gente vai acabar insatisfeito. Porque não são as coisas materiais que trazem a felicidade, como o próprio texto disse. Então, falando sobre a felicidade em si e possuir coisas, o ideal é a gente ser possuidor das coisas momentaneamente. Esse empréstimo que a gente falou. Não ser possuído por elas. Não estar sempre ganancioso, não estar sempre invejoso, ambicioso. A ambição ela tem que ser boa para nos impulsionar, mas não ser uma ambição invejosa, não ser uma ambição negativa, não ser uma ambição que prejudicaria o próximo e a gente. Porque é muito difícil domar esse sentimento. É muito difícil ser espírita e ter o autoconhecimento de que certas coisas que a gente deseja nem sempre são boas pra gente.
Nem sempre comprar tal coisa vai satisfazer, vai trazer uma satisfação pessoal. Às vezes momentânea, pode ser. Mas muitas vezes a gente está buscando nas coisas, na satisfação sensorial, emocional, carnal, de se vestir ou de certos prazeres que não são os tesouros que a gente está buscando ter, né, possuir. Então, sobre a gente não ser possuído sobre essas coisas, que a gente saiba controlar o dom de usar e usar e não só descartar, mas usar com consciência, né? Mas que aquilo ali, a nossa vida não esteja rodeada e não esteja rondando em torno de coisas, né? Eu coloquei aqui também um ponto de que a gente muitas vezes só dá valor àquilo que a gente perde, né? Muitas vezes a gente fala, mas eu queria uma casa melhor, eu queria um carro melhor, e quando a gente fica sem, a gente vê que aquilo ali é uma coisa que traz conforto pra gente, que ajuda a gente no nosso dia a dia, que a gente às vezes queria o último, ou da moda, ou mais chique, ou mais tecnológico, ou o que o fulano tá usando, mas que aquilo ali é nosso. A gente também tem que dar valor às nossas conquistas, às coisas. Aqui a gente tá falando de coisas, a gente não tá falando de pessoas, a gente tá falando de coisas. Que a gente trabalhou, que a gente se esforçou, que a gente estudou, que a gente teve um diploma, que a gente muitas vezes estava num emprego infeliz, mas que a gente conseguiu salvar aquele dinheiro, né, guardar aquele dinheiro, investir aquele dinheiro. Então, é uma moeda de troca. A gente está numa sociedade capitalista, a gente trabalha para pagar contas, para ter esse bem-estar, ou seja, é um ciclo, mas é uma vida material, é a vida que a gente tem aqui, mas que a gente não exagere. Eu acho que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, como já dito também, mas que a gente saiba aproveitar essas coisas de maneira que a gente não perca a nossa essência, que a gente não fique obcecado por elas. E finalizando na parte assim, mais bonita do parágrafo, que eu acho, né? Onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, o teu tesouro é onde a gente deposita a nossa energia, é onde a gente deposita o nosso amor, a nossa paixão, muitas vezes, que não seja uma paixão desenfreada, mas o nosso carinho. Para mim, o verdadeiro tesouro é o tempo que a gente emprega em favor do próximo, muitas vezes aquele próximo difícil, e às vezes a gente sai com aquela sensação de cansaço, mas pelo menos de dever cumprido, a consciência limpa e leve, deitar na cama, né? Às vezes eu me pergunto como pessoas podem dormir fazendo tal coisas, mas aquela pessoa não tem a consciência de que eu tenho, aquela pessoa não está conectada com Deus como eu estou, né? Ajudar sem ser solicitado, muitas vezes também, quantas vezes a ajuda cai do céu, né? Que a gente não estava esperando, e a gente passando por um momento de dificuldade e alguém veio nos socorrer. Então a gente também está sendo ajudado, né? Desfrutar o nosso tempo com as pessoas que a gente ama. A vida passa tão rápido, eu tô a ponto de cumprir 30 anos, gente. Eu já tô começando a já dá um clique assim, eu vou fazer 30 anos. Então o tempo passa muito rápido, as pessoas, por mais que a gente esteja envolvido nesse processo, nos nossos compromissos, no nosso trabalho, no nosso estudo, nos nossos afazeres diários, que a gente também não esqueça dos tesouros que são as riquezas que a gente tem. As pessoas ao nosso redor, elas devem ser o verdadeiro tesouro que a gente vai depositar, não só aqui na Terra, no tempo que a gente passa com eles, mas uma vida futura, né? Então, no final, eu acho que também a gente não tem que se inquietar por essa busca que ele também fala, do que a gente vai comer, do que a gente vai vestir, do que a gente vai beber. Aqui tá deixando bem claro, o Pai sabe da necessidade que a gente tem, ou seja, Deus vai prover, Ele sabe da necessidade. Como a gente falou, muitas vezes essa ajuda cai do céu pra gente, então não é do céu que cai, são dos espíritos amigos que nos acompanham, que nos cuidam. Então que a gente continue fazendo as nossas orações, as nossas preces, nos conectando com o nosso self, né, com o nosso eu interior, para que a gente consiga ouvir essas mensagens que tentam nos chegar. E no final aqui ele fala pra gente não se aquietar pelo dia de amanhã. O amanhã vai cuidar de si. Já é uma frase aqui que fala sobre a ansiedade, sobre a gente pensando no amanhã.
vamos nos concentrar no hoje, vamos olhar para o hoje, vamos pensar nos nossos compromissos, nas pessoas com quem a gente vai estar ali. Muitas vezes a gente já está pensando no dia seguinte, ou no amanhã, ou no final de semana, quando a gente vai encontrar outra pessoa. Mas vamos focar naquelas ali que estão naquele instante, nas coisas que a gente tem naquele momento, porque eu acho que tudo é cíclico. Uma hora a gente acaba passando para frente, uma hora a gente acaba não gostando tanto daquilo que a gente tem. Eu acho muito importante, não só energeticamente, mas assim, para manter a casa organizada, doar aquilo que a gente não vê que não faz mais sentido pra gente, seja comida, quando alguém bate a porta, que não seja só supérfluo, porque a gente também tem que doar aquilo do bom e do melhor que a gente esperaria receber. Mas, por exemplo, uma roupa, um móvel, um artefato eletrônico, sempre tem alguém que vai estar precisando, porque sempre tem alguém que está buscando essa ajuda, e às vezes nós podemos ser esse facilitador. Como muitas vezes a gente espera que o mundo espiritual age a nosso favor, que nós também sejamos facilitadores para agir em benefício desse próximo. Então, a cada dia basta o seu mal, a cada dia basta a busca que a gente às vezes tem, muitas vezes interna ou externa. Então, que a gente aquiete o nosso coração, que a gente agradeça pelas coisas que a gente tem, pelas pessoas que nos rodeiam, pela saúde, que é o nosso principal tesouro também. E basicamente é isso que eu tinha preparado para falar hoje. Agradeço a todos que estiverem assistindo esse vídeo na posteridade. E desejo para vocês um ótimo dia e que a gente consiga refletir um pouco sobre essa passagem tão bonita, mas tão difícil de colocar em prática. Tchauzinho!